problema 1 de prática jurídica, problema 1 em grupo. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Problema bem interessante, acho que vocês vão gostar de abordar. Vai ser bem legal. Vamos lá então. A gente vai para a leitura aqui. Eu só vou pedir para vocês ficarem atentos com relação a um detalhe, que esse problema foi aplicado no exame 26, gente, do exame da OAB, né? Então, em 2018, certo? Então, vocês vão perceber que a gente vai ter algumas implicações com relação a isso. Tudo bem? Vamos lá. Então, 15 de maio de 2017, a Magda emprestou a seu irmão Simão Escada, empresário individual enquadrado como microempresário, a quantia de R$80 mil para reformar e ampliar seu estabelecimento empresarial, situado na cidade de São Paulo, lugar acordado para o pagamento. Em razão do parentesco consanguíneo entre as partes, Magda não exigiu de Simão documento escrito que consubstanciasse promessa de pagamento em dinheiro a prazo, confissão de dívida, bem como não há contrato escrito. Entretanto, o negócio jurídico pode ser comprovado por pessoas que podem atestar em juízo o emprego dos recursos providos por Magda Simão Escada para a aplicação em sua empresa. Em 20 de setembro de 2017, data do vencimento, Simão Escada não realizou o pagamento e persiste nessa condição, mesmo diante de todas as tentativas amigáveis da credora, inclusive notificação extrajudicial. Sabendo-se que na comarca de São Paulo existe mais de um juízo civil competente e a dívida com os consectários legais até a data da propositura da ação atinge o valor de R$ 87.300, elabore a peça processual adequada. Dá para perceber que esse enunciado é uma verdadeira mina de ouro, e se ele tivesse caído na tua prova, você poderia dar assim pulos de alegria, porque é super simples isso aqui. Então vamos lá. Vamos apontar algumas informações que são importantes. Quero que vocês analisem aí, dá um pause nesse vídeo, a hora que vocês estão nesse momento agora, e analisa você aí quais são as informações importantes desse enunciado, tá? Para depois você conferir na sequência comigo aqui se bateu. Fechou? Então vamos lá. Pausa o vídeo aí, faz essa análise e depois me ouve aqui, tá? Paramos, hein? Beleza. Espero que você tenha seguido o meu conselho e parado o vídeo mesmo para ver, hein? Vou cobrar. Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa. A Magda firmou, emprestou, então tem um contrato aqui de mútuo, né? Famoso mútuo, certo? Emprestou ao Simão Escada, empresário individual, enquadrado como microempresário, ó, a quantia de R$80 mil para uma empresa aqui, para ser reformada, uma empresa situada na cidade de São Paulo, ó. Aí vem a informação importante. Lugar acordado para o pagamento. Lembra disso, isso aqui vai acabar definindo a competência dessa ação. Vocês estão vendo, hein? Direito empresarial, para não ter preconceito, ver que ação simples que é essa. Nesse parágrafo, a gente tem informação que não foi delimitado qualquer tipo de documento escrito. Ó, não há documento escrito que fundamenta a dívida, não há título de crédito, não há nada. A única coisa que está determinada pelo enunciado é que, ó, o negócio jurídico pode ser comprovado por pessoas, ou seja, eu estou diante de um negócio jurídico, de um empréstimo aqui, de um mútuo, né, que foi firmado, onde a única forma de comprovação vai ser por meio de pessoas. Guardem isso, guardem essa informação. Aí aqui fala que ó, a obrigação foi firmada em maio, né? 4 meses depois, né? Em setembro, a obrigação venceu e ainda não foi paga. Ele tentou, a Magda tentou receber extrajudicialmente, tal, e não foi pago. Beleza.
Aí o enunciado, né, o examinador aqui foi camaradíssimo, porque ele dá toda a dica para você da competência dessa ação, ó. Sabendo-se que na comarca de São Paulo existe mais de um juízo civil competente. Ele está dando toda a dica, nem que eu não soubesse essa regra aqui que a gente já vai ver, a regra processual, ele está dando essa informação para você. E ele coloca aqui, ó, que o valor até a data da propositura da ação atinge R$ 87.300. Então você tem o valor atualizado da dívida. Certo? Vamos lá. Professor, o que eu faço? Tudo bem, tem um monte de informações, mas qual vai ser a medida processual que eu vou poder adotar? Então, a gente tem aqui algumas dúvidas, né? Primeiro, qual o momento processual? Pelo enunciado que a gente viu, a informação que foi proposta já alguma ação, tem algum processo em andamento? Não, né? Até vou voltar aqui a tela. Tá bem claro que o máximo que a Magda fez foi apresentar uma notificação extrajudicial, então não tem processo. Voltamos aqui. Então, qual peça que eu vou propor? Galera, eu sei que eu vou ter que entrar com uma petição inicial. Né? Não tem nenhum processo, não tem nada em andamento. Então, eu vou dar início a essa relação jurídica processual aqui. Estou diante de uma petição inicial. Agora, que tipo de ação que eu vou promover? É isso que a gente vai ver agora na sequência. Né? Eu destaquei aqui algumas coisas, né? Que a gente já abordou na análise do enunciado do problema. Primeiro, que não foi firmado o contrato escrito. Segundo, que não há título de crédito, né? Que a única prova que eu tenho aqui é prova testemunhal. Certo? A única prova que eu tenho é prova testemunhal. Então, como que a Magda ela vai pleitear o recebimento desses valores aí perante o Simão Escada? Tá vendo? A OAB tá me imitando, hein? Só que meus nomes são melhores, hein? Vocês têm que reconhecer isso. Então, que tipo de ação que eu vou promover? Vamos lá. Eu vou dar uma passada geral a respeito, vocês verão isso em direito processual civil, mas assim, se eu tenho diante de mim uma obrigação pecuniária, quais são as formas que eu tenho de receber, de cobrar, melhor dizendo, essa obrigação pecuniária? Então eu tenho duas formas mais comuns e uma forma menos comum. Eu vou primeiro pela forma mais efetiva, mais rápida, e vou, por último, para a forma mais complexa, menos rápida. Mais complexa que eu digo que vai demandar mais tempo, não que seja mais difícil de fazer. Vocês vão entender. Então, a primeira modalidade, a mais comum, a mais efetiva, a mais rápida, é ingressar com uma ação de execução de título extrajudicial. Por que eu estou falando isso? Nesse tipo de ação, eu não preciso comprovar a existência da dívida, não preciso comprovar nada. Eu tenho um documento que tem força executiva e eu simplesmente vou pedir para o juiz, cita o réu para que ele me pague, né? No caso, o executado. Então, é um documento com força executiva definido lá no artigo 384. Galera, então, uma dívida fundamentada num cheque, numa duplicata, numa nota promissória, numa letra de câmbio, né, etc. É o caso do enunciado aqui, que a gente está analisando? Não. A dívida não tem documento. Beleza. Então, infelizmente, não cabe execução de título extrajudicial. Vamos para a segunda hipótese. Ação monitória. Quando eu ingresso com uma ação monitória? Galera, eu ingresso com uma ação monitória quando eu tenho a dívida e essa dívida está comprovada em documento, mas não em um título executivo, judicial ou extrajudicial. É um documento sem força executiva. Então, eu entro com uma ação solicitando, né, requerendo ao juiz que seja determinado o pagamento daquela obrigação em face do réu, comprova a obrigação por meio de um contrato, de um documento, de uma anotação, de um print, de uma conversa no WhatsApp, sei lá. Eu tenho um documento, certo? Mas esse documento não tem força executiva, então esse processo vai demorar um pouquinho mais. Está lá definido no artigo 700 do CPC.
É o caso? Também não. Está bem claro no enunciado que não há documento nenhum que comprove essa dívida. Pois bem, qual é o único caminho que sobra para nós aqui? A famigerada ação de cobrança, tá? Então, o que é ação de cobrança? É uma ação ordinária comum na qual eu vou requerer para o juiz que o réu me pague. E como que eu vou comprovar que existe essa dívida? Por meio de prova testemunhal ou por prova pericial, se for o caso, tá? Então, é o caso? É o que a gente vai ter que utilizar nesse caso de hoje, que a gente está vendo aqui? É. Por quê? Não tem documento, né? Não tem documento. E tem testemunha. Professor, mas como que eu vou comprovar a existência de uma dívida com testemunha? Não é estranho, não fica muito complicado, na prática não é difícil? Sim, mas a gente vai ter que se ater ao que está no enunciado do problema. Então, a única alternativa que a gente tem é essa. Tá bom? Ação de cobrança. Fácil, fácil, fácil. Essa ação aqui, se cair numa segunda fase do exame da OAB, vocês têm que dar graças a Deus, porque é muito tranquilo. Vamos lá. Então, em face disso, né? Importante também destacar que o próprio, até já tinha colocado aqui, essas duas informações aqui, ou melhor, todas essas informações a gente destacou já anteriormente. Então, não foi firmado o título de crédito, não foi firmado contrato, a comprovação da dívida por meio de prova testemunhal e o valor atualizado, 87.300. Então, vimos que a única alternativa que a gente tem é ingressar com ação de cobrança. Professor, mas tem algum artigo que trata especificamente da ação de cobrança? Galera, não tem, tá? Não tem. Não há regulamentação específica sobre a ação de cobrança, porque, inclusive, ela vai seguir a regra geral do CPC para qualquer tipo de petição inicial. Então, não há esse tratamento. Mas, a gente tem dois artigos aqui que vale a pena mencionar. Primeiro, o 318, que delimita assim, ó, aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição contrário deste Código da Lei. Então, se não tiver nada em sentido contrário, procedimento comum, que é o que a gente vai aplicar aqui. E, só apenas a título de curiosidade, esse artigo a gente não vai usar na peça, mas, ó, o artigo 292 do CPC, ele faz menção à fixação do valor da causa, né? E ele coloca aqui, ó, que no caso da ação de cobrança de dívida, o valor da causa vai ser a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação. Então, por que esse inciso do artigo 292 é importante? Porque ele faz menção à ação de cobrança de dívida. Só para mostrar para vocês, ó, existe, certo? Então, nesse sentido. Tá bom? E também, de qualquer forma, vai ser importante porque no final da nossa petição já fica a dica aqui. Qual vai ser o valor da causa? 87.300. Mas, professor, eu posso colocar? Posso colocar nesse caso. Por quê? Porque o enunciado, ele fez menção expressa a esse valor. Certo, pessoal? Vamos lá. Então, só para contextualizar vocês a parte do direito material aqui. Sobre o que trata esse problema? Sobre contrato de mútuo. Então, artigo 586 do Código Civil. O artigo 586 ele estabelece assim: o mútuo é um empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade ou quantidade. Então, pessoal, importante é que, se o réu recebeu 80 mil reais a título de mútuo, ele tem que restituir esse valor, evidentemente que corrigido. Então, o fundamento está aqui, ó. O fundamento para exigir o pagamento está aqui. Então, a gente vai usar esse artigo, hein? Então, o fundamento é esse. Certo? Da exigência da dívida. Outro aspecto importante aqui, eu coloquei no título direito material, mas é direito material e processual, né? Por quê?
que eu quis fazer aqui uma revisão. Faltou um S aqui, pera aí. Ai, professor, edita o vídeo. Não vou editar o vídeo, não. Fica mais próximo do ao vivo isso aqui, né, gente? Então, direito material e direito processual. Agora sim. Importante também, eu quis destacar, que o enunciado do problema dá todas as informações acerca da competência. Então, onde que está delimitada a competência no CPC? Artigo 53, é competente o foro, aí está lá, inciso 3º, do lugar, onde a obrigação deve ser satisfeita, certo? Então, qual a informação lá do enunciado? Vocês podem voltar para ver, até aconselho que façam isso. São Paulo. Então, não tenho dúvida que a competência é São Paulo. Agora, mesmo que eu não soubesse, que eu esquecesse dessa regra, o enunciado dá toda a dica, né, gente? A gente tem que saber ouvir o que o enunciado do problema fala. E fazer uma coisa que eu sempre digo para vocês, até em prova, um ditado velho, mas que vale a pena a gente levar em consideração. Não procure pelo em ovo. Então, se está dando a informação lá no enunciado do problema, siga essa informação. Por que você vai querer inventar a roda, né? Beleza? Joia. Então, definimos o fundamento principal do ponto de vista material e definimos aqui a questão processual, a competência. Pois bem, vamos para a peça. Aqui é o seguinte, eu vou tentar passar para vocês aqui linhas gerais como deve ser feito e depois vocês vão se virar, porque é importante, tá? A gente combinou, essa peça pode ser feita digitada, tá? Mas não precisa ficar juntando jurisprudência, fazendo aquele monte de coisa. A gente vai seguir esse padrão aqui para vocês se habituarem à escrita conforme o exame da OAB, tá? Portanto, eu não vou aceitar cópia, modelo, nada parecido. Eu quero ver as peças de vocês, tá? Eu simplifiquei bastante. Fechou, gente? Então, coloquei aqui, né, o endereçamento já correto. Então, endereçamento comum, faltou o SPzinho aqui, né? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, o enunciado fala que São Paulo tem mais de uma vara civil, né? Então, eu deixo espacinho, tá? Da tal vara civil da comarca de São Paulo. Aí, vamos qualificar. Você vai colocar o nome da autora da ação, que é esqueci o nome dela aqui, vamos voltar. A Magda. Eu ia falar Margarida. Tudo a ver, né? Vamos lá. A Magda. Então você vai colocar a Magda aqui. Aí deixa em parênteses, entre parênteses, do jeito que está aqui. Não muda. Vou colocar assim, copiar igual. Professor, posso inventar dado? Não. Não inventa, porque senão tua peça é anulada. Por meio de seu procurador, deixa do jeito que está aqui, procuração anexa. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento ao artigo 318 que eu mostrei para vocês, do CPC. Verbo de petição inicial é propor. Então, quando eu estiver apresentando, vou ter que ingressar com a petição inicial. O verbo é propor. Apresente título da ação, é ação de cobrança. Essa ação tem título, tem nome próprio. Contra o réu aqui, certo? Vai colocar o nome dele. Deixa do jeito que está, entre parênteses aqui, não muda, copia igualzinho. Qualificação conforme o artigo 319.2 do CPC, não muda, deixa igual, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Beleza, estruturona básica. Vamos lá. Nesse caso, era interessante você fazer um tópico preliminar abordando a competência do foro aqui. Então, eu fiz um parágrafo aqui só para mostrar para vocês como seria. Então, o foro competente para processar a presente demanda é o da cidade de São Paulo, posto ser o local definido pelas partes para o cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 53, inciso 3º, a linha D do CPC. Então, só para mostrar para o examinador
que eu sei a regra de competência, certo? Vamos lá. Feito isso, eu vou descrever os fatos. Joia. O que eu vou colocar nos fatos? Evidentemente, me baseando única e exclusivamente no que está no enunciado do problema. Eu vou destacar quando a dívida foi firmada, o valor da dívida, vou destacar de que maneira essa dívida foi estabelecida, que não há documento comprobatório, né? Vou falar, aqui está escrito errado, né? Comprobatório. Vou falar também que há testemunhas. Você pode comprovar a dívida por meio de testemunhas, tá? Vou falar que a dívida venceu, que foi tentado receber de forma extrajudicial, sem sucesso, e vou colocar por fim o valor atualizado da dívida. Vou destacar isso. 2, 3 parágrafos, fica perfeito. Dos fundamentos jurídicos, então, eu fiz um parágrafo introdutório aqui só para mostrar para vocês como que é para ser feito. Lembra? Não quero que fique copiando o artigo. Eu quero que vocês contextualizem e fundamentem. Então, coloquei lá, trata-se do presente caso de contrato de mútuo firmado entre autor e réu. Autora e réu, tá? Não vai colocar mutuante, mutuário, não inventa moda. É autora, porque é uma mulher, e réu, certo? Mantém esse padrão. Então, trata-se do presente caso de contrato de mútuo, firmado entre autor e réu, ó, nos termos do artigo 586 do Código Civil, foi, né, que eu mostrei para vocês, firmado sem estabelecimento de qualquer tipo de documento comprobatório, que destaca a viabilidade da propositura da presente ação de cobrança, nos termos do artigo 319 do CPC. Aqui eu estou dando uma indicação para o examinador que eu sei por que eu estou propondo a ação de cobrança. Feito isso, se destaca, né, que foi firmado, por ter sido firmado o contrato de mútuo, o réu deveria restituir ao autor o valor integral da dívida. Destaca que a dívida venceu em 2017 e que até agora ele não foi pago, certo? E que o valor atualizado da dívida é de 87.300. Só para não gerar dúvida, alguém pode pensar assim, professor, mas a dívida de 2017, isso aqui não prescreveu? Galera, vamos ter por base, eu quis manter o enunciado original, que essa prova foi aplicada em 16/8/2018, portanto a dívida não estava prescrita, certo? Então, essa é a lógica que a gente vai seguir. Por isso que a gente não vai alegar prescrição. Tudo bem? Beleza? Então, capricha. Com relação aos fundamentos jurídicos, sigam essa perspectiva de escrita, conforme inclusive a gente fez na nossa atividade em sala, tá? Por fim, os pedidos. Então, coloca do jeito que está aqui. Igualzinho, tá? Não muda nada. Professor, é para copiar? Eu quero que vocês vão fixando, né? Não tem jeito. Vão fixando a forma que é para ser escrita, vai acabando decorando e depois vai ficar mais fácil para poder desenvolver essas peças. Então, diante exposto, requer a autora o recebimento inicial, abre parênteses, acompanhado do respectivo pagamento das custas processuais. Por que a gente está fazendo isso? No enunciado, não é qualquer tipo de referência acerca da possibilidade de pleitear justiça gratuita. E venhamos e convenhamos, é uma dívida de R$ 87.300. É um valor alto. Então, não dá para pedir justiça gratuita, tá? Não cabe nesse caso. Portanto, tem que justificar o recolhimento das custas processuais. Na B, informa o autor que tem interesse na realização da audiência prevista no artigo 334 do CPC. Dá uma procurada aí o que é essa audiência. É a audiência de tentativa de conciliação. Então, sempre coloca que você tem interesse. Exceto se houver alguma informação diferente no enunciado. Como não há informação, eu coloco que eu tenho interesse. A expedição de mandado de citação do réu, né? Ele tem que ser citado. O protesto pela produção de prova, olha só que interessante. Professor, a gente não coloca genericamente protesto pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Normalmente é assim. Mas nesse caso, qual que é a menção que o examinador faz? Que há prova testemunhal. Então eu vou pedir prova testemunhal. Eu não vou pedir outra prova.
No enunciado do problema não há menção a outra prova, ele especifica. Então aqui, para estar certo, eu tenho que pedir a produção de prova testemunhal. Especificamente com relação ao mérito, pede o pagamento da dívida, né? Acrescida dos encargos decorrentes do inadimplemento, juros, correção monetária, multa. E por fim, a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Beleza. Padrãozão aqui, ainda coloquei os artigos para ficar bem bonito. Valor da causa. A gente viu o artigo anteriormente, né, que justifica, mas o valor da causa é esse aqui, 87.300. Aí, feito isso, você vai fazer igualzinho tá aqui. Termos e que pede deferimento, local, data, advogado OAB. Não coloca Adamantina, não coloca São Paulo, não coloca qualquer outra cidade, data, nem identifica o grupo. Deixa do jeito que está aqui. Como vocês vão identificar o grupo de vocês, só para efeito de correção? Lá em cima da tua peça, no cabeçalho, né? Só isso. Tudo bem, galera? Então, esse é um comentário sobre essa peça. Qualquer dúvida vocês me avisam, mas essa é uma peça bem interessante para desmistificar. Tá vendo? Direito empresarial também a gente tem peças que a gente dá conta de fazer com tranquilidade. Valeu, pessoal. Boa sorte aí, bom trabalho e qualquer coisa, qualquer dificuldade, vocês me avisam, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.